Olá, boa noite, pessoal. Acho que vai entrar agora. Já entrou. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou Natália Russo, sou diretora do Sindipetra RJ e da FNP. Hoje a gente vai estar conversando aqui com algumas mulheres maravilhosas para discutir os efeitos da pandemia na vida das mulheres. Então, a gente está aqui com a Raquel Souza, advogada da FNP, nossa advogada das ações populares, da luta contra a privatização no sistema Petrobras. Estamos aqui também com a Moara Zanetti, que é diretora do Sindipetra RJ e da FNP também. Então, a gente vai começar essa live conversando um pouco sobre essa situação das mulheres na pandemia. A gente sabe que a vida ficou bastante difícil nesse momento, o medo da morte, o medo dos trabalhadores da perda do emprego, da perda dos seus salários e dos seus direitos, todas as ameaças que as empresas e os governos, né, com a chancela dos governos e muitas vezes do próprio judiciário, têm feito em relação à vida dos trabalhadores. Então, vamos começar um pouco com essa discussão, pedir aí para a Raquel para se apresentar, falar um pouco também da luta que a gente fez contra a privatização no sistema Petrobras. Boa noite, pessoal. Bom, a Natália já fez as apresentações, né? Meu nome é Raquel. Essa situação da pandemia, eu acho que ela. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que ela nos coloca sobre. Ela nos coloca vários dilemas, né? E várias reflexões. Nós estamos vivendo um momento em que essa situação da pandemia na Petrobras, ela serve para aprofundar o processo de privatização e destruição da empresa que já vem em curso há alguns anos e que começou a se aprofundar especificamente a partir de 2016, com a Petrobras vendendo, colocando à venda suas principais empresas, campos de petróleo valiosíssimos, com uma desculpa de que teria que sair da crise, que a Petrobras estava quebrada, o que sempre foi uma grande mentira. Na realidade, o que nós vivemos foi um processo de desmoralização da Petrobras para privatizar e simplesmente entregar a Petrobras a preço de banana. Então, nós temos assistido esse processo que levou a Petrobras deixar de ser uma empresa integrada de energia a ser uma empresa desintegrada. Hoje aqui eu moro no Nordeste. No Nordeste a gente vive um processo de praticamente retirada da Petrobras do Nordeste, com a hibernação de várias plataformas, de várias sondas, poços terrestres, e que está levando a transferência de centenas de trabalhadores para outros estados. Grande parte, por exemplo, para as refinarias, que por sua vez também estão em processo de venda e que nós estamos lutando para impedir essas vendas. E isso é muito triste, porque além de nós termos que conviver com todos os efeitos do isolamento social, que é muito necessário, mas que traz um custo, em especial para as mulheres, né, onde tem suas tarefas do dia a dia duplicadas ou triplicadas nesse momento, ainda pesa sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos demais trabalhadores essa questão da insegurança, de como vai ser o amanhã, de para onde vai mudar. Né? Nós temos verificado uma desestruturação familiar trazida por essas medidas da Petrobras, que simplesmente desconsidera as relações afetivas, familiares e joga. A gente tem situação de ter duas pessoas, um casal que trabalha na empresa e a empresa simplesmente transferiu um e não transferiu o outro. Então nós vemos assim essa despreocupação da Petrobras com a vida afetiva, com a vida familiar, mas em especial com a saúde dos trabalhadores nesse momento. Nós temos vários casos confirmados de Covid-19 na Petrobras e
Algo que se verifica, em especial nas plataformas, mas não só nas plataformas, é uma ausência de cuidado com a vida dos trabalhadores. Bom, acho que eu já falei bastante. A nossa luta hoje contra a privatização da Petrobras, ela ganha áreas de uma importância cada vez maior. Porque hoje se fecha as atividades aqui no Nordeste e se transfere o pessoal para o Sudeste. Só que no Sudeste também estão sendo vendidas as refinarias, estão sendo hibernadas plataformas e está sendo vendido os nossos campos do pré-sal, os nossos melhores campos produtores. Então a pergunta que fica é: se não barrarmos esse processo de privatização e de destruição da Petrobras, qual vai ser o futuro da categoria petroleira, das mulheres petroleiras? É isso aí. É uma grande questão mesmo. Eu acho que a nossa luta é muito grande. E falar um pouco aí com a Moara sobre também esses efeitos na vida das mulheres, né, por conta da pandemia, a questão, Moara, do administrativo, a questão do home office, né, do teletrabalho, como que isso afeta para as mulheres mães, para as mulheres trabalhadoras, essa vida aí da pandemia. Estamos escutando bem? Então, né? Eu sou Moara, Sim, a Natália também já apresentou, do Sindipetro e da FNP, e trabalho no EDICEM, no Edifício Senado, no Rio de Janeiro. Então, na verdade, esse momento de pandemia está tendo ataque para... Na verdade, esse governo tem tido ataques mais intensos para todos os lados e para todos os públicos, e nesse momento de pandemia, a gestão da Petrobras, assim como a gente sabe que outras, na verdade, nos momentos de crise, nos momentos de escassez, se precariza ainda mais as condições dos trabalhadores como forma dos capitalistas, dos empresários manterem seus lucros, né, suas taxas de lucro. E aí, nesse sentido, nesse momento de pandemia, se num primeiro momento a gente achou que toda a comoção e todo o adoecimento e toda a tragicidade da situação poderia, né, isso talvez freasse um pouco esses ataques, mas pelo contrário, na verdade, é nesses momentos que esses ataques aumentam. E agora tem uma questão de saúde, mas ainda assim os capitalistas funcionam como abutres, né? Mesmo no momento de doença, enfim. E na Petrobras, especialmente, que é onde a gente está vivendo e onde a gente tem muita clareza assim, do nível de lucro que essa empresa tem, que é produzido por nós, trabalhadores, os ataques estão sendo gigantes e a gente sabe que não são motivados pela questão nem do corona, nem da crise do petróleo. São políticas que já estavam sendo pensadas e gestadas e que encontraram agora desculpa social, né, para ganhar pelo social, para fazer todos os ataques aí aos trabalhadores. Então, tem ataque, tem impacto para a vida de todo mundo, né? Agora, falando mais especialmente da questão das mulheres. As mulheres, por exemplo, embarcadas, a Natália falou do home office, mas eu vou falar das mulheres da área operacional. A gente já vinha recebendo denúncias, seja no Rio, a gente também recebeu informe do Norte Fluminense, de que em algumas plataformas estavam sendo muitas mulheres, aliás, muitas não, as poucas que têm, não estavam mais sendo embarcadas, nunca era prioridade para embarcar, enfim, seja no NF, seja aqui no Rio. E aí uma das falas delas é de que com essas desmobilizações, com essas hibernações, com esse fechamento de unidade, o gerente, essa é uma das análises, né, gente, além do machismo, da dificuldade da mulher de aceitarem o trabalho das mulheres na plataforma, a gente sabe que isso é histórico, e que a gente vem batalhando junto a essas mulheres que estão lá para mudar isso, mas sabe ainda que ainda é um lugar de incômodo, que gera incômodo ter mulheres na plataforma, especialmente para alguns gestores. Mas, enfim, e aí outro argumento que vem agora é que com o fechamento de unidades e tudo mais, alguns gerentes querem colocar os seus conhecidos homens nas plataformas, e com isso arrumam 1000 desculpas para não embarcar mulheres. E aí agora com a questão da pandemia, né, esses critérios estão cada vez mais nebulosos, então uma parte não está sendo embarcada, e muitas mulheres também, esses gerentes encontraram um terreno fértil para justificar tanto não embarque de grevistas, como forma de retaliação, e também de mulheres, que era alguma coisa que já vinha acontecendo. Então, ou seja, nesse momento, os ataques que já vinham acontecendo, né, se intensificaram. Então, para as mulheres, por exemplo, essa questão do não embarque de uma parte dos trabalhadores embarcados, muitas mulheres não estão sendo eleitas para o embarque, né?
E a outra coisa é a questão do home office. Se as mulheres já têm 3, 4, 5 jornadas, aliás, 3, 4 jornadas de trabalho, essas jornadas aumentaram e agora são simultâneas, né? Porque antes, você trabalha, antes de sair de casa, você faz os afazeres domésticos, vai para o trabalho, fica lá à distância, monitorando, acompanhando, enfim, sendo acionado o dia inteiro. Mas minimamente você consegue separar um pouco esses momentos. Agora não, né? Você faz tudo ao mesmo tempo. É o cuidado com a casa, é o cuidado com os filhos, é o trabalho em si. Para as mulheres, o trabalho, né, o teletrabalho, para as mulheres estudantes, né, com as aulas online agora, então, a quarta jornada. Agora, os filhos que estão em casa sem aula, muitas escolas estão fazendo aula online, enfim, que precisa de todo o suporte, e infelizmente, ainda a maioria de mulheres é que ficam nesse suporte aos estudos dos filhos. Então, 5 jornadas simultâneas, isso está enlouquecedor, gente. E mais, se tem algum membro da família adoecido e tudo mais, é a mulher também que vai cuidar e tudo simultaneamente. Então, assim, não está fácil. Nesse processo, certamente, a produtividade ou se enlouquece, ou isso reduz sua produtividade, e aí é um terreno fértil para mais, e a gente tem recebido denúncias de aumento de assédio moral, não só em relação às mulheres, mas as mulheres também, que em geral que estão com essa 5, 6 jornadas aí agora simultâneas, é um terreno propício aí para a questão do aumento do assédio para as mulheres. E aí tem várias coisas, gente, eu sei que estou falando demais, senão tem que parar, mas assim, já saiu pesquisa com aumento da violência doméstica, né, nesse processo aí de trabalho de home office, enfim, além de questões que estão pegando geral para os trabalhadores, aumento de gasto com internet, com celular, enfim, a questão da produtividade de uma lógica de entregáveis, desconsiderando aí se tem problema na rede, e tem tido muito, né, com a sobrecarga. Enfim, são várias as... Tem a questão das mulheres e mulheres terceirizadas, o número de demissões que está tendo de colegas terceirizados. Enfim, são muitos os ataques e os impactos para os trabalhadores de forma geral, não só da Petrobras, mas na Petrobras também, e muito fortes, com ameaça de demissão, enfim, redução de renda, redução de salário. E mais essa rotina louca de casa, tentando conciliar 5, 6 atividades simultaneamente. E tentando não deixar cair a peteca da produtividade, porque senão você sofre mais discriminação e assédio, enfim, não está fácil. Nós dos sindicatos, a gente tem falado que a Petrobras, na verdade, tem se aproveitado desse momento de pandemia para implementar uma série de ataques aos trabalhadores que, na verdade, estão dentro de um projeto maior, que é de privatização, desmonte da empresa e terceirização das atividades, né, de redução mais global do que é a importância e a valorização da força de trabalho Petrobras. Então, eu queria falar um pouco, assim, aprofundar um pouco mais sobre esse tema e aí chamar aí para falar sobre essa questão do desemprego, da terceirização, né, e como isso pode impactar a vida aí das mulheres, falar de novo aí com a Raquel e depois voltar aí para a Moara também para falar sobre a questão dos terceirizados nesse momento de pandemia. Então, é justamente isso. Todo o processo que a gente vem vivendo de privatização, ele hoje assume áreas assustadores. Eu acho que a Natália colocou uma coisa que é objetiva. A Petrobras, e não só a Petrobras, vamos ser muito claros, a patronal nesse país todo está se aproveitando desse momento da pandemia para dar o golpe de misericórdia nos trabalhadores, em especial nas mulheres, porque quando nós falamos de ataques aos direitos trabalhistas no geral, nós já temos que levar em conta a situação diferenciada que as mulheres têm. A Moara colocou algumas situações aí que realmente são muito importantes e que mostram, né, esse problema da mulher petroleira, já a dificuldade que tem para ser aceita no trabalho de plataforma. E hoje, por exemplo, a Petrobras ela vem com várias propostas de aumentar a jornada de trabalho,
de aumentar os dias de embarque, o que também penaliza a mulher trabalhadora, a mulher que tem filho pequeno, que pode ter, dentro dessa nova perspectiva, de passar quase um mês fora de casa. Né? Então, o que existe é, de fato... Agora mudou, porque antes a gente tinha só o discurso da crise da Petrobras, da grande dívida da Petrobras quebrada. Aí agora mudou, porque agora tem a discussão do petróleo. Olha, os preços do petróleo internacional caíram e tem a pandemia. Então está na hora dos trabalhadores darem a sua contribuição para a crise. Bom, os trabalhadores até hoje foram os únicos que deram a sua contribuição para a crise. Dentro da Petrobras, se nós verificarmos hoje, as medidas que estão sendo implementadas são apenas medidas contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Não são medidas contra os acionistas da Petrobras. Né? Em relação à mulher terceirizada, ela já tinha uma situação terrível. Porque quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, dentro do setor terceirizado, isso implica... É difícil até falar, eu fico um pouco emocionada porque a gente já viveu várias situações aqui terríveis. Desse processo de assédio moral, de assédio sexual das terceirizadas. Por quê? Porque elas não têm proteção nenhuma. É aquela situação que, inclusive, se a mulher denuncia, ela acaba perdendo o emprego. Porque aquele gestor, né, inclusive da contratante da Petrobras, que deveria ser o primeiro a cobrar um posicionamento da empresa terceirizada, ele muitas vezes funciona como auxiliar na demissão dessa mulher. Então, primeiro que existe uma subnotificação muito grande em relação a essa questão das terceirizadas, porque se denuncia, geralmente não se resolve nada e essa trabalhadora vai para o olho da rua. Esse processo de privatização, ele tem atacado, em primeiro lugar, os terceirizados. Eu pego aqui, por exemplo, o Sergipe e Alagoas, nós temos uma cidade que chama Carmópolis. Carmópolis, eu lembro quando eu mudei para cá há 13 anos, era uma cidade que você não achava casa para alugar, porque ela sempre se moveu em torno da Petrobras. E era uma coisa que era bacana de ver, quando você chegava assim na cidade, era todo mundo fardado pelas ruas, né? Muitas mulheres, inclusive, né, que trabalhavam dentro da Petrobras. Hoje, Carmópolis se tornou uma cidade vazia. E o número de mulheres desempregadas, ele é assustador. Né? Hoje, o que a gente tem dentro da Petrobras? Eu acho que isso que é importante colocar. A empresa está numa UTI. A empresa fala da questão da crise do petróleo, da pandemia e tudo mais, mas a questão objetiva é que a direção da Petrobras e o governo, especialmente o governo, colocaram a Petrobras nas portas. E a Petrobras está próxima a sofrer um nocaute. Porque toda política de desinvestimento, ela simplesmente levou a que a Petrobras hoje dependa praticamente apenas da extração de petróleo. E aí, quando os preços do petróleo internacional caem, a situação para a empresa, realmente ela se complica. Então, é uma política hoje que vai levar a uma destruição acelerada. E está levando uma destruição acelerada da força de trabalho. Dentro dessa situação toda, a força de trabalho está sofrendo ataques absurdos, e que nós temos tentado hoje buscar barrar junto ao judiciário, mas que não vai resolver simplesmente o judiciário. E é uma situação de nós começarmos a pensar as formas de organização para dar um basta nessa situação que está levando à destruição da empresa, à destruição das suas trabalhadoras. Né? Isso. É isso, obrigada aí, Raquel. Moara, a gente tem acompanhado aí pelo Sindipetra RJ várias denúncias das situações dos terceirizados, né, aqui na nossa base do RJ. E, mediante essas ameaças de
transferências, o corte nos adicionais, né, o ataque aos grevistas e a importância da nossa organização em relação a isso, enquanto acolhimento dessas denúncias e encaminhamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Petrobras, nesse processo aí do corona, né, a gente tem feito reuniões semanais, e é importante dizer que não são de negociação, são de informe. Petrobras repassa o que está fazendo, coisas que às vezes a gente fica até sabendo por outros meios de comunicação, mas enfim, essas reuniões é importante que se diga que não tem tido espaço para negociação, a gente pauta, a gente leva as denúncias, mas na prática pouquíssimo se muda, né? Está tendo na verdade, assim, estão tendo algumas medidas em relação ao Covid, mas a gente sabe que são insuficientes, que a Petrobras poderia fazer muito mais, e a Petrobras se desresponsabilizou, como já vem fazendo há algum tempo, dos terceirizados nesse processo, então tem deixado muito sob a gestão das empresas terceirizadas. Então, acho que a primeira coisa é isso. Petrobras tem se, né, nessa lógica de entregáveis, nesse próprio vínculo precário de trabalho com os terceirizados e depois lá com o aprimoramento, né, da precarização sob a forma de entregáveis. E agora isso se reflete também, só que de uma forma mais crítica, porque tem a ver com saúde, enfim, não só dos colegas terceirizados, mas também de todos aqueles que estão em contato, né, todo mundo que está em contato. Então, o Petrobras tem se desresponsabilizado disso. A gente vem Eu tinha pensado outra coisa, Natália, que você puxou uma coisa lá no início com a Raquel, aí agora eu estou meio... Mas, enfim, a gente tem feito essas reuniões, tem falado muito da questão do Covid, da questão dos ataques, né, aos trabalhadores de forma geral, aos ataques aos terceirizados, pedindo... Porque eles falam de responsabilidade social, só que de uma forma genérica e abstrata, né? Porque na prática eles não estão, a Petrobras não está tendo nenhuma medida, por exemplo, de garantir aí o repasse de dinheiro para as contratadas, para que elas possam pagar os trabalhadores, mesmo nesse momento que talvez não tenha entregável, né? Para o administrativo é mais fácil, de certa forma, ter entregáveis, apesar de a gente saber dessa loucura que está, problemas de conexão, então isso tem uma queda também, e é tudo medido, né, no pagamento dos contratos. Na área operacional, pior ainda, e a Petrobras fala de responsabilidade social, mas assim, nem consultou o TCU, porque a gente falou, eles falam o tempo todo de restrições por causa do TCU, tem que prestar contas. Agora, um momento ímpar de calamidade, de comoção nacional, e nem se consultou. Então, a gente tem feito essas reuniões, tem batido muito nisso, tem dado sugestões, a gente já tinha uma articulação, uma parceria com a Fiocruz, então tem feito reuniões para qualificar, inclusive, o nosso entendimento sobre a pandemia, as formas de contaminação, de prevenção, para, inclusive, contribuir mais lá nos debates com a empresa, apesar de não ter sido, não está sendo muito considerado. A gente tem buscado, assim, se reinventar enquanto sindicato, todo mundo sabe o quanto, né, a gente usa as formas mais tradicionais de comunicação, de mobilização, e nesse momento agora do Covid a gente está tendo que se repensar na marra, né, e com pouco tempo, porque os ataques estão muito intensos, mas nas formas de comunicação com a categoria. Então a gente tem chamado setoriais online, estamos pensando como fazer assembleias, né, sistemas de votação, porque a depender do tempo que a pandemia dure e dos ataques que a gente tem sofrido, né, como fazer assembleias à distância, enfim, investindo na questão da comunicação, mais ainda, né, das mídias sociais. A gente não pode mais entregar o jornalzinho lá na porta. A gente já estava, né, trabalhando em outras frentes, mas agora, mais do que nunca, se tornou uma condição assim, para a nossa luta e para o nosso diálogo. Então, a gente tem todas as denúncias que chegam, a gente criou um canal de denúncia aí para o sindicato, para que cheguem denúncias em relação ao Covid, enfim, assédio. Então a gente tem feito essas reuniões com a Petrobras, fez reunião, está numa articulação com o Ministério Público do Trabalho também, para discutir as questões dos ataques que a gente vem sofrendo. Então, até se você quiser complementar, Natália, mas são várias frentes que a gente vem aí no desafio de se reinventar, né, de criar novas formas de comunicação e até de mobilização, porque a gente tem muitas ações jurídicas de alta qualidade, a comunicação a gente está também correndo muito atrás e fazendo o máximo, né? Aí não sei se eu falo agora, Natália, a questão da campanha do gás, enfim, todas as ações que a gente está pensando, mas é importante também que se diga que no nível de ataque que a gente está, a gente também vai ter que se reinventar e pensar formas de mobilização mesmo, assim,
nesse contexto que não pode aglomerar, que não pode, enfim. E acho que é um desafio para todo mundo, acho que todo petroleiro tem que pensar dia e noite formas de mobilização, porque os ataques estão muito intensos, estão cotidianos, está todo mundo acompanhando isso, e não dá para dizer que é porque cada um tem que dar a sua parte. O PPP, o dinheiro para os acionistas está tudo garantido, gente. O que não está garantido é para os trabalhadores. Então, não pode vir com essa, especialmente a Petrobras, de que cada um tem que dar a sua parte, porque, como a Raquel falou, só os trabalhadores há muito tempo estão dando a sua parte, mas agora com esse apelo social de que todo mundo tem que fazer a sua parte, ok, mas os acionistas, os altos gestores, a presidência, pelo contrário, estão enriquecendo como abutres nesse momento e tirando dos trabalhadores. Posso falar? Pode falar, Raquel. Então, a Moara pegou uma coisa realmente, os trabalhadores já estão dando a sua parte, já estão mantendo a produção, estão mantendo em pé essa grande empresa. Inclusive, para poder garantir hoje que a gente tenha gás de cozinha barato, que tenha combustível barato. Os trabalhadores fazem sua parte, mas a Petrobras e o governo não. Hoje, era papel da Petrobras, aí já entrando, eu acho que no tema, Moara, que você ia tocar, o papel da Petrobras e do governo era garantir gás de cozinha a preço de custo para a população carente e para aqueles do cadastro único, inclusive, de graça. De graça. Nós tínhamos, quando se fala de compromisso social, o compromisso social da Petrobras hoje não pode, aliás, nunca pôde, mas hoje em especial não pode ser com lucro para os acionistas. Tem que ser para reverter a produção de gás, de cozinha e de combustível para garantir o abastecimento a preços baixos para a população. Sim. Esse era um dos temas da nossa conversa, inclusive, né? Como a gente dialoga com a população e mostra a importância da Petrobras estatal nesse momento de pandemia e a importância de defender a Petrobras estatal, inclusive para as mulheres, né? Especificamente para as mulheres. Esse tema do gás de cozinha, né? De voltar a cozinhar a lenha, com certeza é um tema que afeta as mulheres trabalhadoras. Aí, mas antes da gente entrar nesse tema, tem uma pergunta aí da Leninha. Podemos afirmar que a legislação protetiva está totalmente flexível? Aí podia a Raquel aí falar um pouco sobre isso? Olha só, eu não diria que a legislação está flexível. Eu diria que aqueles que deveriam aplicar a legislação da forma correta estão simplesmente rasgando a Constituição e tornando flexíveis direitos que não podem ser flexibilizados, né? Um dos principais princípios da Constituição Federal é o princípio da dignidade humana, no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, e que tem a ver, esse princípio da dignidade humana tem a ver com o direito ao trabalho, com o direito à saúde, com o direito à vida. Infelizmente, esses direitos vêm sendo flexibilizados. Vamos pegar o exemplo das duas MPs. Ao se permitir, por exemplo, que os trabalhadores façam um acordo diretamente com o patrão. Bom, que acordo que existe do trabalhador direto com o patrão? É apenas o acordo do sim, senhor. Eu vi aqui um comentário da Leninha também em relação às trabalhadoras terceirizadas, né, que já sofrem desse assédio moral e assédio sexual direto. É tipo isso, olha, ou me faz um favor sexual, ou você realmente está fora do contrato, né? Imagina agora, qual que é a liberdade que essa trabalhadora, que tem que se proteger dos ataques do seu chefe, vai ter diante do patrão. A hora que o patrão diz o seguinte, olha, ou você aceita reduzir seu salário, reduzir seus direitos todos, ou você está no olho da rua. Bom, que poder essa trabalhadora tem? Ela não tem. Os sindicatos, a Constituição Federal, no artigo 8º, ela, em especial o inciso 3º, ela garante o dever-poder
do sindicato de representar a categoria. Isso por quê? Porque numa relação de trabalho nós não temos uma relação de iguais. Né? Quando a empresa fala assim, você é a colaboradora. Não existe colaborador. Na realidade, existe uma relação de subordinação, onde um tem apenas a sua força de trabalho e o outro tem o poder de determinar. E todo mundo sabe que quando se diz não ao patrão, a porta da rua é a serventia da casa. Nessas MPs, ao você retirar o poder do sindicato de defender o trabalhador, você está rasgando a Constituição Federal. Você está rasgando. E aqui nós temos um problema muito sério no judiciário, que é a forma que o judiciário vem interpretando as normas que existem aí. É lógico que assim, nós vivemos uma retirada de direitos absurdos. O Congresso está aprovando agora a carteira verde e amarela, que na realidade vai permitir que o patrão mande embora trabalhadores com direitos para contratar um outro trabalhador quase sem direitos. Isso não vai resolver o problema do emprego. Isso vai, na realidade, trocar um trabalhador com mais direitos por um trabalhador praticamente sem direitos. Então, não existe... A legislação protetiva ela não está flexibilizada. Quem está flexibilizando a aplicação dessa legislação é o governo e uma parte do judiciário. Infelizmente. Mas nós partimos do pressuposto de que se a lei está ali, se a Constituição diz uma coisa, ela tem que ser cumprida. E a nossa briga é para que ela seja cumprida. Que a Constituição não seja subordinada aos interesses de uma classe patronal que simplesmente pretende ver o trabalhador morrer de fome. E isso acho que essa situação da pandemia, ela escancarou isso muito claramente. Quando a gente vê o dono da Havan ou o dono da Madeiro simplesmente preocupados, olha, se morrer gente não é problema. O que são 5, 7 mil? Né? Um vai lá e demite os seus funcionários, o outro também, porque, olha, a vida do trabalhador não importa, importa apenas o meu lucro. E é por isso que a gente está na luta pela vida acima do lucro, né? E aí, voltando àquele tema que eu tinha levantado aí para a nossa conversa, é a questão do que os sindicatos estão fazendo, as campanhas de solidariedade, que são muito importantes, e esse diálogo necessário aí com a população para demonstrar a importância da Petrobras estatal nesse momento de pandemia, em que a gente deveria estar produzindo aqueles utensílios, aquilo que é necessário para combater o coronavírus e para garantir o abastecimento da população. Então, para falar um pouco sobre isso, chamar aí a Moara para conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu só... uma colega botou ali que 80 recepcionistas já foram demitidas, né? Apareceu aqui de novo o comentário. Então, reforçar, assim, desse papel que a Petrobras vem cumprindo, porque durante um bom tempo a Petrobras teve uma responsabilidade no país, né, de desenvolvimento das regiões, de pagar um valor que as pessoas, mesmo os contratados, né, tivessem condições ali de uma vida com qualidade. Então, tínhamos trabalhadores terceirizados bem remunerados. E de um tempo para cá, a Petrobras cada vez menos, mais preocupada com o acionista, com seu lucro, cada vez mais privatizada em sua lógica, né, vem se desresponsabilizando aí dos trabalhadores, e especialmente quem vem sentindo na carne isso há mais tempo são os contratados. E aí as recepcionistas, assim, a gente tem visto uma redução salarial brusca dos terceirizados, tiveram atividades que foram reduzidas em até 75%, e outra coisa é que a Petrobras coloca ali, tirou vários critérios mínimos, aí, condições mínimas de garantia para os trabalhadores nos contratos, né? E isso tem feito o quê? Tem feito para que, na verdade, o único grande critério hoje para ganhar licitação na Petrobras é o menor custo, e sem nenhum critério mínimo de garantia de algum direito para os trabalhadores, tirando aqueles muito básicos da legislação.
E aí as empresas colocam um orçamento baixíssimo, né, para poder ganhar a licitação. Tem aparecido empresas com nenhuma estrutura, nenhum capital de giro. E aí o que acontece? Qualquer situação que essas pequenas empresas, né, e aí com a redução aí, com a lógica de botar o valor mais baixo possível para ganhar licitação, tirar alguns critérios mínimos aí de direitos e de benefícios para os trabalhadores. Então são muitas empresas também de fundo de quintal, e aí se tem algum problema, inclusive das recepcionistas mesmo, que eu estava acompanhando, né, eles tiveram um problema com outro contrato, com o contrato da prefeitura, e aí não conseguiram pagar as recepcionistas da Petrobras, e com isso já estava aí já pela segunda vez acontece isso. A gente também acompanhou da outra vez, esqueci o nome da empresa, a gente foi em Jardim América atrás da empresa, porque estava sem pagar, uma empresa de fundo de quintal, enfim, que estava sem pagar as trabalhadoras, as recepcionistas. A gente foi lá, o contrato foi interrompido e precisou, se eu não me engano, a Nova Rio pegar aí o contrato. Agora, mais uma vez, uma outra empresa sem nenhuma estrutura pega de novo o contrato das recepcionistas. Então, antes até da pandemia e dessa situação, a gente já estava na briga, porque elas estavam com salário atrasado e a empresa já tinha dito que não ia dar conta do contrato. Então, já estava num processo aí de remanescente, de ver de novo uma nova empresa para pegar o contrato no meio do caminho, em função de cada vez mais a Petrobras, sim, a gestão, né, gente? Petrobras é um patrimônio do povo e, dependendo da forma que for gerida, a gente já viu aí o papel que a Petrobras pode ter para o país e para a população como um todo. Mas aí da linha que vem adotando essas últimas gestões, né, especialmente ali, não que as outras tenham sido maravilhosas, tá? Mas pegando mais recentemente a Temer e agora mais intensamente essa lógica privada e, enfim, de desresponsabilização completa, não só com os trabalhadores próprios, mas especialmente com os terceirizados. E aí a gente viu, e agora com a pandemia, aí foi o argumento perfeito para a demissão mesmo dessas trabalhadoras, que a gente nem sabe se vai receber o mês de março, que foi já a confusão com a outra empresa. Então, reforçar aqui essa desresponsabilização da Petrobras com os trabalhadores terceirizados e as recepcionistas, né, grande maioria de mulheres, enfim, já pela segunda ou terceira vez nessa situação. Em relação às ações que a gente está fazendo, uma é a campanha do gás, foram feitas algumas durante a greve, né, não só aqui no Rio, Caxias, enfim, outros sindicatos, que é o repassar um gás subsidiado para a população, que na verdade é o valor que a gente considera que é possível ser vendido gás de cozinha, é um valor muito mais barato do que é vendido hoje, né? Enfim, a Raquel já falou um pouco aí da política da Petrobras de vincular os seus preços ao mercado internacional, de se desintegrar, porque a gente diz que é uma empresa do poço ao posto, né? Era cada vez menos, né? Mas que pega lá desde de pegar o petróleo, de transportar, de refinar, de transportar, de distribuir. Isso faz com que a gente não fique tão dependente do mercado internacional, que não precise colocar o preço do nosso barril, o preço da nossa produção vinculado ao mercado internacional e ao dólar, porque a gente tinha essa cadeia integrada, a gente tem petróleo, e não, a opção, e aí foi uma opção, não foi uma necessidade, a opção foi de vincular o preço do barril do petróleo ao mercado internacional, ao dólar, está sendo de desintegrar a cadeia aí toda de petróleo. Então, se em algum momento o barril estava mais caro, o refino equilibrava. Então, por isso também que não dá para olhar os dados da Petrobras separadamente, né? Porque, na verdade, era uma cadeia que se equilibrava de forma geral e que era possível, sim, chegar aos produtos. E aí, gente, só um pequeno parênteses, porque antes de eu trabalhar na Petrobras, eu não me dava conta do quanto o petróleo está em tudo. Isso quer dizer que encarecer o petróleo, colocar ele a um preço né, do dólar, ninguém aqui ganha em dólar, né? Quer dizer encarecer a vida toda, porque está no transporte, que transporta as mercadorias, e se o diesel está mais caro, isso vai para o empresário, não vai ficar com esse prejuízo para ele, né? Isso vai para o preço das mercadorias, está diretamente no gás de cozinha, está em produtos de higiene, de limpeza, em plástico, produtos de maquiagem, enfim, remédio, também descobri isso há pouco tempo, remédios então são milhares. Ou seja, isso que o governo está fazendo é um crime, porque isso encarece demais a vida da população, porque o petróleo está em tudo, enfim. E aí, nesse contexto, também o gás de cozinha, que se não fosse toda essa política
da atual gestão da Petrobras e do país, poderia ser vendido a um custo aí que a gente estima de R$ 40 para o consumidor final. Então, uma das nossas ações que tem a ver com solidariedade, mas tem a ver também com comunicação e com fazer esse debate com a população de uma forma mais palpável, é a distribuição. E aí a campanha que a gente está começando, está organizando, mas subsidiar gás de cozinha em 15 comunidades no Rio de Janeiro, né, em 5 favelas, com valor subsidiado. E aí a gente está vendo aí mais cerca de 150 botijões por favela também, por comunidade, nesse sentido, não só da questão de solidariedade, né, que a gente sabe, muita gente desempregada, enfim, as pessoas que vivem de biscate, que estão com suas rendas super comprometidas. Então, é uma campanha de solidariedade, mas também aí de discussão da questão do petróleo, da Petrobras e da necessidade da Petrobras estatal e para o povo, que não basta estar no governo se o governo não está comprometido com o povo, que é o que acontece nesse governo. Enfim, agora eu vou falar mais rápido, tá, Natália? Tem campanhas também de cesta básica, distribuição de cesta básica, não só para a população externa, mas a gente fez o debate também da responsabilidade social para dentro, né? Porque muitas vezes as empresas fazem, ou as entidades fazem como uma forma de marketing, então é uma responsabilidade social para fora só. E a gente teve esse cuidado de fazer para dentro também, porque tem terceirizado que está sendo demitido, como já foi falado aqui, tem marítimos, tem anistiados que recebem menos do que a média da categoria, e essa redução salarial que a Petrobras está impondo vai impactar muito. Então, para pessoas que prestam algum tipo de serviço para o sindicato também, a gente está garantindo um suporte aí, entendendo que a gente tem que cuidar também dentro de casa, que a responsabilidade social não é para marketing só e apenas, às vezes também serve mais olhar para dentro de casa. Outra coisa que a gente tirou, como o sindicato também tem uma verba reduzida, e agora com a redução salarial isso vai impactar diretamente na contribuição ao sindicato, de divulgar todas as ações aí de solidariedade que a gente conheça, que a gente tem uma referência, então a gente também ajudar na divulgação junto à categoria petroleira para que contribua. Em relação à questão da comunicação, comunicação e também solidariedade, a gente vai produzir máscaras, né, de proteção ao Covid, e aí com um logo que não seja muito espalhafatoso, né, porque a pessoa vai estar andando com aquilo no rosto, mas enfim, sobre a questão, nossa campanha de privatizar faz mal ao Brasil, então também é uma campanha de comunicação e solidariedade. E outra questão, uma coisa que a gente também deve começar essa semana, e tem a ver mais com a comunicação mesmo, é de carros de som rodando bairros populares, também explicando um pouco isso que a gente está falando aqui, da questão do petróleo, do preço, do custo de vida da população, rodando bairros populares aí essa tem mais a ver com comunicação, né? Mas do mais é isso, a gente, apesar da limitação dos recursos, pensando como contribuir aí nesse momento para dentro e para fora da categoria, e mais do que nunca pautando a questão do petróleo, da questão da Petrobras estatal e do impacto disso na vida, não só dos petroleiros próprios e contratados, mas também é uma discussão para o país, para toda a população, para todas as regiões. Sim. É muito importante essas campanhas de solidariedade, né? Essa solidariedade de classe nesse momento tão difícil e buscar promover a união aí dos trabalhadores. A gente é serviço essencial, né? Nós somos trabalhadores da Petrobras, somos trabalhadores de serviço essencial e tem sido uma briga no judiciário, inclusive, né? Vários sindicatos entraram com ação para conseguir máscaras e álcool gel para esses trabalhadores que têm que trabalhar nesse momento de pandemia, que não podem ficar em casa. E, contraditoriamente, inclusive, muitos desses trabalhadores estão sofrendo ataques, né? Como é o caso dos petroleiros, que hoje estão se arriscando, né? Estão tendo que trabalhar e, mesmo assim, estão sofrendo ataques, redução salarial, né? O caso dos enfermeiros, dos trabalhadores de hospital é absurdo, né? Eles estão com condições péssimas, né? Tem lugares que, inclusive, não tem EPI. E Correios também, né? Que muitos trabalhadores dos Correios estão tendo também que fazer entregas, inclusive entregas que têm a ver com serviços essenciais mesmo, de remédios e etc. Então,
como é que está essa briga aí no judiciário? Como é que o judiciário tem visto isso? Fala aí com a gente sobre isso, Raquel. Acho que você estava envolvida numa questão com os trabalhadores dos rodoviários, né? Que também estavam numa briga forte lá em Recife, né? Natália, eu queria só fazer um comentário antes sobre a fala da Moara. Tudo bem, ela fala manda aí. Dos contratos de terceirização, né? Eu digo que, assim, a corrupção entrou na Petrobras por onde? Principalmente por esses contratos de terceirização. Porque o que acontece? As empresas já oferecem uma proposta sabendo que não vão ter como cumprir. É o que a gente chama no direito de proposta inexequível. Então, elas seguram. Aqui a gente tem uma experiência muito longa com isso, né? Leninha que está aqui nos assistindo, eu queria inclusive mandar um beijo para a Leninha. Quando a gente está aqui falando de mulher, né? Leninha é um exemplo de mulher lutadora dessa categoria, que deu a sua saúde para a Petrobras e que a Petrobras hoje trata como se não tivesse nenhuma responsabilidade. A demitiu o doente, continua, como se diz, atacando Leninha e tentando impedir Leninha de viver. Mas Leninha é muito forte, é uma pessoa das pessoas mais fortes que eu conheço e está aí, mostrando que eles te querem morta, mas nós te queremos viva, viu, Leninha? Então fica aqui minha homenagem para a Leninha. E nesse caso das terceirizadas, aí o que acontece? A empresa fica com o contrato até enquanto o contrato dá um lucro. A hora que não dá mais lucro, ela vai embora, dá o calote e simplesmente desaparece. Os trabalhadores têm que entrar com processo para depois de anos receber os salários que eles têm direito. E isso acontece muito, como é o caso aí das secretárias, né, que a Lilian colocou aí nas perguntas, que é isso. Elas simplesmente ficam sem saída. Então, quando a gente fala de corrupção na Petrobras, se quisesse acabar com a corrupção da Petrobras, esse seria o primeiro passo. Acabar com a privatização. Porque a Petrobras é uma empresa pública, então todos deveriam ser contratados. Todos deveriam ser contratados por meio de concurso público. Por meio de concurso público com salário decente. Essa é uma segunda questão. A outra questão que vem da pergunta que a Natália falou ali atrás, tem a ver o seguinte: hoje nós poderíamos estar utilizando toda a estrutura das refinarias da Petrobras para, por exemplo, produzir álcool em gel, que no país está em falta e que os preços estão lá em cima por conta disso. Por estar em falta e por, é lógico, existir a história do mercado paralelo e dos empresários se aproveitando para subir o preço. Então, a Petrobras não poderia, além de hoje estar servindo para produzir combustível barato e gás de cozinha, poderia estar utilizando essa capacidade para garantir álcool em gel. Bom, dentro do judiciário, as batalhas que estão tendo pela questão da saúde não são batalhas simples. O Sindipetro de São José dos Campos, né? Ontem conseguiu, inclusive, uma liminar, aí também já parabenizando, são 3 mulheres, 3 advogadas, né? Doutora Rejane, doutora Débora e doutora André. Eu vou falando doutora, mas na verdade é Débora, Andréia e Rejane, que entraram que entraram com essa ação para garantir, primeiro, o afastamento dos trabalhadores diabéticos e hipertensos da refinaria, para garantir medidas de segurança, de distanciamento social, e conseguiram uma liminar para que a Petrobras cumpra isso. Nós temos dentro do país, nós temos várias decisões que são favoráveis em primeira instância e muitas vezes são cassadas lá nos tribunais superiores. Algumas são cassadas, eu acho que não é um debate que cabe fazer aqui, por questões processuais. Então, eu acho que nesses casos a gente tem outras saídas para entrar com novas ações. Mas, infelizmente, como eu tinha dito antes, o judiciário também tem flexibilizado essa questão das próprias medidas de segurança. A Natália falou aqui de Recife, rodoviários de Recife. A patronal demitiu no dia 31, olha, teve um decreto de pandemia, né, decreto de calamidade pública, no dia 20 de março. Dia 31 de março, a patronal demitiu 3 mil trabalhadores, dizendo que não tinha condição de pagar, porque tinha ocorrido uma paralisação parcial das atividades, o que era uma mentira, porque tinha uma portaria do Estado exigindo
como tem em vários locais, tá? Em vários outros estados e cidades, que dentro do transporte coletivo não pudesse se andar, se fosse respeitada apenas a capacidade de trabalhadores sentados e que fosse garantido os EPIs para esses trabalhadores. Infelizmente, isso não vem sendo garantido. Isso não vem sendo garantido. A gente olha na questão do transporte público e nós vemos que em muitos lugares os ônibus continuam a andar superlotados, que os metrôs continuam a andar superlotados. Isso é um crime, especialmente porque vários profissionais da saúde estão sendo transportados por ali, e que acabam, ou seja, se colocando em risco e colocando em risco o resto da população também, né? O judiciário, infelizmente, isso há muito tempo, ele vem se comportando de uma forma que tem se flexibilizado, sim, o direito à vida, uma coisa que não poderia estar acontecendo, ao permitir a continuidade de atividades sem os devidos cuidados. Nós sabemos que mesmo tomando todas as precauções, ninguém ainda está livre da contaminação, ainda mais quando não se toma. E a Petrobras, nesse sentido, ela tem dado uma contribuição imensa para acabar com a saúde dos trabalhadores, porque tem várias pesquisas sérias que falam o seguinte: a imunidade é uma situação, a imunidade, ela é importante. Agora, que trabalhador consegue estar com a sua imunidade em alta, com a ameaça de ter que deixar o seu lar, deixar a cidade ou aonde mora com sua família e ser transferido no meio dessa pandemia, às vezes para o outro lado do país? Que trabalhador consegue manter a imunidade alta com o estresse de não saber se vai conseguir pagar as contas no mês seguinte, que é o que a Petrobras faz, por exemplo, com a redução de salário, com a desimplantação de turno, com todos os ataques que estão fazendo? Então, nós temos uma briga muito grande dentro do judiciário. Não é fácil de ser vencida, porque, infelizmente, o que tem acontecido é que o fator econômico, o fator do lucro, tem prevalecido sobre a vida. Eu vou pegar um exemplo agora em São Paulo, que não tem a ver com os trabalhadores, mas tem a ver com o quê? O governo de São Paulo estava sendo obrigado a manter tipo um auxílio merenda para as crianças que estão fora da escola. E hoje o Tribunal de Justiça cassou a decisão que determinava que o governo fornecesse esse ticket merenda para os alunos da escola pública. Comida, nesse momento, é aquela situação: nós não temos cura, nós não temos vacina, nós não temos leite de UTI suficiente e nós temos uma população que já tem um sério problema de alimentação. E hoje, ter comida na mesa do trabalhador, ele é essencial, inclusive, para combater a pandemia. É essencial para combater a pandemia e para que a Petrobras continue a produzir, para que os trabalhadores continuem a produzir, que eles tenham tranquilidade, que eles não sejam atacados, que eles não sejam tirados do seu convívio familiar e sejam jogados para o outro lado do país e que tenham seus salários reduzidos. Sim. Gente, adorei conversar com vocês. A gente tem aí mais 7 minutos para terminar a nossa live. Infelizmente, a Fabíola e a Áurea não conseguiram entrar na nossa live e participar. A Fabíola ia falar um pouco sobre a situação das aposentadas e das anistiandas, que estão numa situação, né, a maioria é grupo de risco. Então a gente está pedindo, né, o sindicato está fechado, estamos pedindo para todo mundo se manter no isolamento social, se manter de quarentena, e a gente se proteger em relação a isso. Estamos fazendo várias exigências em relação a melhorias para a MS. Uma das questões absurdas que a Petrobras fez também nesse momento foi mudar a forma de pagamento do boleto da MS. Então, na verdade, a forma de pagamento vai passar a ser boleto. A partir de agora, a partir de maio,
já vai vir o primeiro boleto e vai atingir somente nesse primeiro momento, como teste, as pensionistas. Ou seja, eles pegaram o elo mais frágil, né, da cadeia, né, das vidas da MS, que são protegidas pela MS, para fazer esse teste de como vai ser o pagamento em boleto. Então, está colocada a terceirização da administração da MS e a gente precisa ter uma atenção grande aí aos nossos aposentados e aquelas pessoas que são grupo de risco, que são protegidos pelo Estatuto do Idoso, inclusive, e que precisam ser liberados pela empresa sem nenhum dano a essa pessoa, sem nenhuma redução salarial, sem nenhum dano a essa pessoa, até para que seja garantido a saúde e a segurança. Então, eu queria fazer esse comentário, porque nem a Áurea, nem a Fabíola, que estariam aqui para falar um pouco sobre a MS, sobre a questão dos aposentados e dos anistiados, puderam estar presentes. E aí chamar vocês para fazer os comentários finais de vocês, 2 minutinhos, para dar aí para encerrar a nossa live. Sou eu? Deixa eu... Não, pela ordem a Raquel, mas ela falou, né? Então talvez comece. Só uma coisa que a Raquel falou, eu vou comentar porque eu acho importante. Tudo eu acho importante, vocês viram, né? Mas não a questão da corrupção, eu acho que é importante, porque tem uma fala e um certo discurso de que a corrupção, que tem que ser privatizado por causa da corrupção. Queria reforçar que não, que na verdade a corrupção acontece, não é no público com o público, é no público na relação com o privado. Então é justamente na terceirização, é justamente na contratação, é nesse momento na relação do público com as empresas privadas é que tem as brechas aí para corrupção. Então, só para alertar, talvez todo mundo já saiba, mas não tenha tão claro isso, que tem muito discurso que precisa privatizar porque senão tem corrupção. Pelo contrário, a corrupção, inclusive na Petrobras, tem 2 polos, corruptor e corrompido, não é? Então, um desses polos da empresa privada é justamente nessa relação que a corrupção acontece. E reforçar a fala da Raquel, que deveria ser todo mundo trabalhador próprio da Petrobras e não como uma questão moral, gente, porque a gente sabe que tem mais condições, mais estabilidade para garantir aí a qualidade técnica do trabalho, independente do desejo aí do gestor, porque tem vínculo mais sólido, porque recebe melhores salários, enfim, e é por isso a nossa defesa, né? A forma de acesso também, de entrada, é mais democrática, então reforçando aí, e reforçando que a corrupção é justamente no público com o privado, né, do público em si, por si, enfim, então é importante reforçar isso. Outra coisa é que a gente tem visto isso, né? Muitos trabalhadores tendo que escolher. Outro dia eu fui no Senado entre adoecer ou receber o seu salário, e a gente sabe que essa opção é muito relativa e por curto tempo, porque daqui a pouco os ônibus estão lotados, os metrôs estão lotados, e aí as pessoas daqui a pouco não vão ter essa opção, na verdade, né? Porque a gente está vendo aí, já vi em outros países como acontece, então não é teoria da conspiração, não é nada, são dados, são experiências. Então, mas a gente tem visto, outro dia eu fui no Senado e uma senhora me falou, não, eu prefiro que vocês nem tentem fazer nada porque eu preciso trabalhar e eu sei que se eu não vier trabalhar eu não vou receber. Então é uma escolha que é criminosa, que é homicida, assim, e que não é, na verdade, uma escolha para 5, 10, 15 dias, porque daqui a pouco essas pessoas que estão circulando quase que inevitavelmente vão estar adoecidas. Então é muito cruel isso, dizer que isso é a lógica do capital, e aí o capital não quer saber das pessoas, e é isso, as empresas manterem o pagamento dos seus trabalhadores, obviamente vai reduzir o seu lucro, vai ter um impacto ali, mas é isso, em nome da vida, em nome dos trabalhadores, em nome da comoção nacional, não está todo mundo comovido, não tem cada um da sua parte, os trabalhadores que dão lucros aí por anos e anos e anos para essas empresas, e num momento crítico como esse, a primeira ação e atitude vou demitir porque isso está me dando prejuízo. Então, gente, isso é a lógica do capital, não é nada muito diferente disso. Um exemplo emblemático para mim foi uma vez que a gente foi atrás do gerente executivo de RH, quando teve aquela redução drástica de salário para R$ 1.400, ele falou, esse é o preço pago pelo mercado. E para mim isso resume muito bem o que é o mercado, né? Não quer saber se você vai escolher, porque com R$ 1.200 você tem que escolher entre morar num lugar muito distante, né, muito precário, ou comer, ou comprar remédio, ou comprar material para o seu filho. Então, assim, para mim resumiu quando ele disse isso, esse é o preço pago pelo mercado, e por isso a gente reduziu para se aliar ao mercado. O mercado, gente, capital é isso, a única preocupação
E aí acho que o Covid, essa pandemia, deixa muito clara essa contradição, né? E por isso que a gente é contra essa lógica, pela vida dos trabalhadores, é que os trabalhadores não têm que fazer essa escolha curta aí de que ou é saúde, ou é salário, ou é alimentar seus filhos. Então, enfim, é muito triste, e a Petrobras tem deixado mais claro, a Petrobras nesse contexto, que a sua preocupação não é com o povo, ela mudou lá, formalmente na sua missão ali, né? Não é o povo, não é o Brasil, é acionista. Então, não está tirando os trabalhadores para distribuir para a população, né? Pelo contrário, está tirando os trabalhadores para dar para um grupo ainda mais reduzido de pessoas já ricas, muitas inclusive de outros países, enfim, com nenhum compromisso com o nosso país, com o nosso povo, com os trabalhadores. Então, não é tirar dos petroleiros para dar para a população, pelo contrário, gente. Enfim, então essa lógica é muito cruel, como fala, é homicida, e a gente está aí tentando fazer a nossa parte, vamos assim dizer, tanto nas campanhas de solidariedade, mas também nas formas de se reinventando, e em milhares de reuniões, buscando formas de se comunicar com a categoria, enfim, de se mobilizar também, e aí reforçar para que as pessoas participem, para que visitem aí os nossos meios de comunicação, nosso site, e possam estar com a gente aí no momento tão difícil para os trabalhadores como um todo, e também aqui para a categoria petroleira. Um abraço, gente. Bom, pessoal, não existe escolha entre trabalhar ou morrer de fome. Nós não queremos fazer essa escolha. A nossa escolha é viver e ter comida na mesa. E o governo e os patrões têm que garantir isso. Tem que garantir isso. Existe dinheiro para conseguir manter o trabalhador em casa, seguro e com comida na mesa. A Petrobras, eu só queria dar um pequeno dado e fazer um desafio aqui para a Petrobras. A Petrobras, ela faz um plano aí de ataques contra os trabalhadores do ponto de vista do salário, no ponto de vista da MS, no ponto de vista da aposentadoria e tudo mais. Olha, nós não temos dinheiro, nós estamos em crise. Só que a Petrobras, ela vendeu, uma das suas últimas grandes vendas, que foi a TAG, a Transportadora Associada de Gás, ela vendeu a TAG por 8,5 bilhões de dólares e, como a gente já denunciou várias vezes, alugou aqueles dutos de volta. Bom, só no relatório do 4º trimestre da Petrobras, do ano passado, ela pagou de junho a dezembro de 2019, 760 milhões de dólares. Multiplicando isso por um ano, mais de 1,5 bilhão de dólares por ano pelo aluguel dos dutos. Mas pior, foi para não utilizar os dutos. Ela paga por 100%, mas os relatórios da TAG apontam que ela só está usando 24% da capacidade dos dutos. Então, aqui vai o desafio para a direção da Petrobras. Pare de pagar o aluguel da TAG para os banqueiros que compraram essa empresa, para os grandes investidores que compraram essa empresa. Desculpa, da TAG não foi os banqueiros, foi a NTS. Da TAG foi a Engie. Se não tem necessidade de utilizar os dutos, se só está utilizando 24%, então suspenda esse contrato. Suspenda esse contrato e use esse dinheiro para garantir o salário dos trabalhadores, para garantir que não seja transferido nenhum trabalhador. Porque é muito fácil hibernar a plataforma. Hiberne os contatos. Acho que acabou, né, gente? Saiu do ar, é isso? Sim. Vai concluir aí, Raquel. Último recado. Termina o desafio estava bom. Tá bom. Estou gostando desse desafio. Enfim, acho que é importante. O desafio para a Petrobras é esse. Hiberne os contratos de aluguel que fez dos dutos da TAG, dos dutos da NTS, e com isso vai sobrar dinheiro para não fazer nenhum ataque aos trabalhadores. Para não fazer nenhum ataque. É isso aí, gente. A gente vai encerrar aqui nossa live, agradecer a todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem. Fiquem em casa por todos aqueles que estão tendo que se arriscar para garantir o abastecimento do país, no caso de nós petroleiros, para garantir o cuidado
com os nossos pacientes, com as pessoas que estão doentes. Então, fique em casa por essas pessoas que estão trabalhando, se arriscando por todos nós. Inclusive, nós, petroleiros e petroleiras, que estão trabalhando para garantir esse abastecimento do país. Então, vamos lutar, gente, vamos se organizar cada vez mais. Agora nas redes, daqui a pouco, às 20h30, divulgar para vocês, vai ter um protesto nas janelas em defesa de justiça por Marielle Anderson. Hoje, ontem teve já 2 anos de morte aí da Marielle, e a gente segue sem respostas, e precisamos exigir respostas e justiça. Tá bom? Valeu, um abraço, gente. Estamos na luta aí. Prazer estar aqui. Obrigada, Raquel. Obrigada, Moara. Que estavam aí assistindo a live. Valeu aí pro Lobão. Estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo virtualmente. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu aí para todo mundo que está ouvindo. Agradeço aí. Um abraço. Um abraço.